passar agora, meus amados, para a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, lá em Atos, capítulo 6. Nós vamos ler os versos de 1 até o 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 até o 7. As crianças estão subindo, enquanto nós estamos abrindo aqui o texto. Atos dos Apóstolos 6, de 1 até o 7. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Panemas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Angélica, olha aí, bons sugestões de nome. Essa aqui é menina, estou brincando. Não, mas já tem nome já, tá? Só estou brincando. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e, em Jerusalém, o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço, Pai, para que o Senhor esteja falando conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós já cantamos, já oramos, Pai, entregamos nossos pedidos ao Senhor e pedimos agora, Pai, para que o Senhor fale conosco e transforme a nossa vida. Nós queremos ter o conhecimento transformado, queremos ter a nossa vida mudada, para que nós possamos viver de uma maneira melhor como igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, fala poderosamente conosco nesta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, hoje, nós estamos aqui na nossa 9ª mensagem, no livro de Atos dos Apóstolos. Vocês têm acompanhado. Quem perdeu alguma mensagem, vocês podem lá olhar no nosso YouTube. Lá está tudo direitinho, os meninos estão organizando lá as mensagens, para que você possa estar acompanhando. E sobre a mensagem de hoje, eu queria pensar assim, algum de vocês aqui mora em condomínio, prédio, já morou no passado? A Gil levantou a mão ali, e assim, condomínio nos lembra de uma coisa muito importante. Convivência humana é difícil, Conviver com pessoas diferentes é extremamente complicado. Todos os ajuntamentos humanos ou comunidades sempre têm problemas de convivência. Um exemplo claro disso é a vida em condomínios. Quem já participou de assembleia de condomínio pode dar o testemunho, de quão legal é participar desse tipo de reunião. Porque toda hora aparece um problema para resolver. É que as crianças gritam demais, é que as crianças não deixam, fazem muita bagunça, é que um vizinho deixa o som ligado, é que a outra anda com salto em casa e o outro não consegue. Não, o problema é que é vazamento no apartamento de cima. Cada coisa que vai acontecendo ali e você tem tanto estresse, porque vida em comunidade é sempre complicada. Agora, a gente está falando de condomínio, mas a gente pode olhar também para a nossa família. Será que convivência em casa, pais, filhos, agregados, é fácil? Acho que na casa de ninguém, nunca ninguém teve nenhum problema, não é isso?
Problema só acontece lá em Laranjeiras. Aqui, aqui desse lado aqui do eucalipto não acontece. O pessoal tem as famílias super tranquilas, não é isso, Cecília? Né? Na paz, não, mas o que a gente percebe? É que a gente tem muitos problemas. Convivência humana é complicada. Agora imagina, na igreja, será que se seres humanos juntos, em comunidade, têm problemas, será que a gente também não vai ter problemas na igreja? Com certeza. Todas as igrejas sempre têm problemas para resolver. E quanto maior o tamanho da igreja, maior ainda vai ser o número de problemas. Mais pessoas, mais problemas. Agora vamos voltar lá para essa igreja aqui em Jerusalém. A primeira igreja ali, a primeira comunidade cristã. Nós estávamos falando aí durante as pregações como que ela cresceu rapidamente. Porque quando Jesus foi ressurreto, né, e foi assunto aos céus, a igreja tinha mais ou menos 120 pessoas. Né? Eram os que estavam reunidos no cenáculo, orando ali, 120. Depois tem a pregação de Pedro. Para quanto que vai? 3.000. Beleza. Depois tem a cura daquele deficiente físico, vai para quanto? 5.000. E a igreja está ali aumentando, né? Aí teve o caso de Ananias e Safira, que nós falamos a semana passada. Qual que era o número? Já não dava mais para contar. Já era uma grande multidão, né? A igreja tinha tanta gente que Lucas desistiu de contar. Tinha muita gente. E não era só em Jerusalém, o evangelho já estava espalhando para as cidades ao redor, ali pela pregação dos apóstolos. Mas, dada essa situação de crescimento muito rápido, começou a ter problema dentro da igreja. E um problema, parecia um problema meio bobo, mas ele era um problema muito sério. E que poderia realmente rachar aquela igreja. Podia desintegrar uma comunidade, né, que estava ainda no seu princípio, não estava nem totalmente organizada, né, plenamente organizada. E olhando para esse exemplo do que aconteceu em Jerusalém, nós vamos aprender nesta noite que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela lida com os problemas de uma maneira madura. Ela consegue enxergar as causas raízes dos problemas e dar soluções inovadoras, né, guiadas pelo Espírito Santo. Agora usei termos, né, dos negócios, né? Causa raiz, inovação. Mas isso não é novo, não. A igreja já fazia inovação há 2.000 anos atrás. Né? Isso é bem interessante. E a gente mas só que essa inovação dentro da igreja é uma inovação que vem guiada pelo Espírito Santo. Por isso, meu amado, minha amada, preste atenção na mensagem de hoje, anote, para que você possa também aprender isso. E o que a gente vai ver hoje dá para aplicar nas nossas famílias, mas também, né, e principalmente, dá para aplicar dentro da nossa igreja, porque temos conflitos sempre em todas as igrejas, né, e a gente precisa lidar com eles de uma maneira sábia. Então vamos voltar aqui ao texto. Esse texto que nós lemos, ele apresenta um problema que estava acontecendo ali na igreja. Um problema potencialmente nocivo. Olha só, vamos ler de novo o verso 1, que diz assim: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A igreja de Jerusalém, ela, a princípio, ela herdou um pouco a forma que a sinagoga, ela se organizava. Então você tinha mais os líderes, que eram os apóstolos, ali, e eles se preocupavam principalmente com a palavra, e também eles cuidavam da distribuição. Mas começou a ter um problema. Mas antes de falar do problema, eu queria falar de uma questão cultural que estava acontecendo naquela igreja.
aquela igreja estava no meio do Império Romano. E no Império Romano, a língua mais falada não era o latim. A língua mais falada era o grego. Inclusive, era a língua, assim, na parte oriental do Império, se falava basicamente grego. E muitos judeus que não moravam em Jerusalém, eles moravam na sua cidade, por exemplo, no Egito, ou em Antioquia, outros lugares, esses judeus, eles não sabiam falar aramaico, que era a língua de Jesus e dos seus compatriotas. Eles somente falavam grego. Inclusive, eles liam a Bíblia na sua tradução grega, que é a Septuaginta. Esses judeus, eles são chamados de judeus de fala grega, ou helenistas. Por outro lado, você tem aqueles que viviam ali na Judéia. Esses judeus que viviam na Judéia, que moravam em Jerusalém também, eles falavam aramaico e também liam em hebraico. Jesus é um exemplo disso. Ele falava aramaico e lia hebraico, né? Também falava hebraico. Ele falava essas duas línguas. E esses judeus eram chamados de hebreus. Então você tinha dentro da igreja, dentro da mesma comunidade, você tinha bastante diversidade. Inclusive pessoas que não falavam a mesma língua. Imagina só você estar numa comunidade onde uma parte fala português e a outra parte fala somente inglês. Dá para ter comunhão total ali com essas duas partes? Não dá. Então eles tinham um problema de comunicação e tinha essa segmentação dentro da igreja, dos judeus de fala grega e dos judeus de fala hebraica, né? Do que eles estão chamando aqui de hebreus, que Lucas chama de hebreus. E aí, tinha essa diferença dentro da igreja. Lembra que a igreja tem lá, nessa altura, mais de 5.000 pessoas. Né? Muitas pessoas, a igreja está bombando, está chegando cada vez mais pessoas, estão acontecendo muitos milagres. Todos os dias, pessoas eram incorporadas da igreja. E a igreja tinha todo aquele movimento. As pessoas entravam, vendiam seus bens, e depois eles recebiam o que eles necessitavam ali para comer durante o dia. E nessa distribuição de alimentos, começou a ter um problema. Aquelas viúvas, né, dos judeus de fala grega, estavam sendo preteridas na distribuição. Vamos tentar entender o que é isso. É assim. Eles estavam lá distribuindo os alimentos. A gente não sabe exatamente qual era o problema, mas possivelmente, ou elas recebiam depois dos que eram de fala hebraica, né, dos hebreus, ou elas recebiam menos do que as outras viúvas. Estava acontecendo alguma coisa. E lembrando que as viúvas eram um dos grupos mais vulneráveis naquela época. Os grupos vulneráveis que a Bíblia destaca sempre são as viúvas e os órfãos. Porque quem trabalha sempre são os homens e trazem o rendimento para casa e o alimento. Então as viúvas eram sempre pessoas que eram muito vulneráveis e elas não estavam recebendo o alimento da mesma forma que as viúvas que eram hebreias. Aí você fala assim, não, essa questão de distribuir é fácil, é só conversar um pouquinho e acerta a distribuição. Mas estava acontecendo uma coisa que era muito pior do que a falha na distribuição. E o que é o pior do que isso? A murmuração. Então, todos os judeus de fala grega, eles começaram a falar mal dos outros judeus, porque não estavam porque as suas viúvas não estavam recebendo o alimento da maneira correta. Começou a ter murmuração no meio da igreja. Começou a ter aquele disse-me, disse, não disse, sabe aquelas coisinhas, sabe aquelas futriquinhas dentro da igreja, por conta dessa falha na distribuição. Irmãos, você quer ver o pecado que pode destruir uma igreja? É a murmuração, é a fofoca.
Tem vários pecados que podem acontecer na igreja, mas esse de você ter fofocas, murmurações dentro da igreja são nocivos, e eles vêm para destruir a igreja. Eles desagregam, um fala mal do outro, acaba a união, né? Daqui a pouco tem discussões e a igreja poderia simplesmente rachar. Quantos e quantos casos a gente já não viu que acontece isso dentro de igrejas, aonde tem um caso, um problema, mas ele vai tomando um tamanho maior por conta da fala das pessoas que vão comentando o caso. E lembra, né? Quem escuta um conto, né? Como que era esse ditado? Estou falando errado, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Não é isso? Você escuta um negócio, já aumenta um pouco, e o negócio começou a tomar um tamanho enorme ali na igreja. A igreja estava vivendo por conta dessa questão de distribuição de alimentos, eu vejo até uma questão existencial. Podia ter problemas seríssimos no meio da igreja. Na verdade, melhor, a igreja já estava tendo problemas seríssimos. Ah, mas pastor, mas é a mesma igreja que você falou a semana passada, que era todo mundo, era só um pensamento, né, uma só mente, todo mundo distribuía tudo, é a mesma igreja. Nós somos assim, irmãos, né? Nós somos santos e pecadores. A gente faz a coisa certa e também a coisa errada, tudo ao mesmo tempo. Né? É isso. Né? É a natureza da igreja, essa confusão, essa questão, né, de buscar a Deus e também, às vezes, ter falhas. O que estava acontecendo exato? Qual que era o problema exato? Lucas não fala. Por que aquilo estava acontecendo? Lucas não nos relata. Aí eu posso levantar duas hipóteses. A primeira é que os apóstolos eles estavam pisando na bola na distribuição. Por quê? Para quem que era dado dinheiro? Para os apóstolos. Quem que tinha cuidado da distribuição naquele momento? Os apóstolos. Então pode ser que os apóstolos estavam dando muito foco na pregação da palavra e relaxando um pouquinho ali, não cuidando direito da distribuição. É uma possibilidade. Existe uma segunda possibilidade, que eu li em vários livros, né, quando eu estava preparando essa mensagem. Na verdade, todos os livros que eu li mencionavam esse segundo item aqui. Que talvez estivesse acontecendo na igreja algum tipo de preconceito. Ou seja, eu sou judeu, nasci em Jerusalém, né? Tenho os meus parentes aqui, aí na hora que eu vou distribuir, para quem que eu dou primeiro? Para os meus. E aqueles que moram em outra cidade, que vieram para a minha cidade, estão agora morando aqui na minha casa, eu dou depois. Ou seja, podia estar acontecendo algum tipo de preconceito. Às vezes talvez não esteja nem formulado na cabeça, até inconsciente, mas talvez estivesse acontecendo isso dentro da igreja. Um preconceito entre os judeus de fala hebraica, né, de fala aramaica, e os judeus de fala grega. Isso aqui que eu estou falando, a causa, é uma conjectura. Eu não sei se foi isso ou foi aquilo. Mas dá para imaginar, né? Numa igreja de 5.000 pessoas, 12 pessoas cuidar da distribuição, dá certo? Ia dar certo. Né? Ainda cuidar da palavra, né? Atender enfermo, ainda depois conversar com a galera. Não estava todo caminhando para não dar muito certo ali, ter algum problema na igreja. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é que esse problema ele se tornou gravíssimo, justamente por conta da murmuração. E eu quero chamar a atenção da igreja nesse sentido. A murmuração é um dos pecados mais perniciosos contra a igreja. Quantas vezes a gente vê essas murmurações? E o pior é que às vezes tem murmurações
Aí as pessoas elegem um líder e falam assim, não, olha, tal pessoa está fazendo tal coisa, vai lá reclamar, vai lá falar na assembleia. Não pode acontecer isso. E vão arquitetando planos dentro da igreja. É um negócio de louco, mas acontece direto nas igrejas. Essa murmuração, ela é terrível. É só lembrar do povo que foi retirado do Egito. Qual que foi a causa deles não entrarem na terra prometida? A murmuração. Olha como que era o povo. Deus dava comida para eles. Eles assim, eles estavam na... Deus primeiro deu para eles roupa que não gastava. Sapatos que não se consumiam. Andaram 40 anos no deserto, o negócio parecia novo. Beleza, olha só. Então não tinha problema com roupa. Deus dava para eles comida na porta. Delivery, né? O iFood de 3.000 anos atrás. Deus dava comida para eles. Era abrir a porta da tenda, a cortina da tenda, o que tinha na frente? Maná. Né? Eles só tinham o trabalho de pegar todo dia o maná e depois comer. Acabou. Beleza. Mas sabe o que acontecia, o povo? Não acredito, não tem carne. Eu quero carne, né? Eu gosto de carne, eu quero comer carne. Aí Deus falava assim, tá, vocês querem carne? Aí manda um monte de cordonizes, aí comem carne, estão lá depois quase morrendo. Eu comi muita carne. Aí reclama da carne. É quando não tem, porque não tem. Quando tem, porque come demais. Ou depois é por conta da água, que não tem água. Era um povo que reclamou o tempo todo. Deus falou para eles, vocês podem entrar aqui na terra prometida, né? Que eu sou com vocês, né? Caleb falando, Josué, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Por conta da murmuração, o povo não entrou. E aí, Deus falou, vocês não querem entrar, né? Vocês estão reclamando? Vocês querem voltar para o Egito? Tá bom, se vocês querem voltar para o Egito, vocês não vão entrar na terra prometida. Vai ter que passar toda essa geração, e só a próxima geração vai entrar na terra prometida. Murmuração. E vamos falar aqui da gente, né? Será que a gente reclama? Fala aí, André. Será que a gente reclama? Né? Todo mundo lá... Vamos pegar comida, né? Às vezes a gente está... Eu também reclamo pra caramba. Mas assim, tem arroz, feijão, salada. Aí você vai comer, tem frango. Aí eu não gosto de frango. Mas como você fez frango? Eu não quero frango. Eu não aguento mais comer frango. Aqui nessa casa só come frango. Não é assim, mais ou menos? Não, se tem é porque tem, se não tem é porque não tem. A gente está reclamando de tudo. Eu tenho um carro. Mas eu queria ter um carro zero. Eu tenho a minha casa. É porque tal coisa não está. Tudo está faltando alguma coisa. A murmuração, irmãos, ela faz com que a gente fique cego e não enxergue as bênçãos de Deus na nossa vida. O povo de Israel, lá no caso do povo de Israel, Deus estava com eles todos os dias. Eles tinham um milagre diário, mas eles não conseguiam enxergar por conta da murmuração, né? E nós, às vezes, isso pode acontecer também com a gente pode estar deixando de ver os milagres diários que Deus está fazendo na nossa vida por conta da murmuração. E porque a murmuração ela é poderosa, ela pode realmente rachar uma igreja. Isso era o problema que estava acontecendo aqui. Esse era o grande risco do que estava acontecendo aqui em Jerusalém. Então, problemas pequenos ou grandes podem ser agravados pela murmuração dentro da igreja. Mas aí os discípulos, eles identificam o problema e a igreja age de uma maneira muito coerente. Lá no verso 2, diz assim, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. O que eles fizeram? Eles colocaram lá um edital de convocação e convocaram uma assembleia para daqui a 7 dias. Mais ou menos isso, tá? Mas do jeitinho deles lá. Eles convocaram, galera, todo mundo vem aqui. Só que quando eles falaram, galera, vem aqui, não era 1, não era 2. Qual que era o tamanho da igreja? 5.000, então veio bastante gente, né? Chamaram todos para discutir a situação. Né? Imagine se fosse complicado, né? Se cada um quisesse falar, ia durar dias. Mas chamou todos e eles começaram a discutir. Né?
E disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham dentre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para serem encarregados desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram este aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. Então o que aconteceu aqui? Dado o problema e a comunidade agora ali reunida, eles começaram a falar e tratar do problema. Os apóstolos, eles identificaram um problema que poderia se tornar muito grande, que é o seguinte: às vezes a igreja está tratando de uma série de problemas, ela para de pregar o evangelho para fora e se volta somente para os seus problemas. A primeira coisa que eles fizeram foi o seguinte: o contrário, eu não vou ficar cuidando de distribuição, porque eu tenho que cuidar da palavra. E isso aqui, para mim, já mostra a sabedoria deles, que eles estavam recebendo diretamente do Espírito Santo. Eles sabiam que o foco da igreja tinha que ser na pregação da palavra. Eles tinham que manter esse foco. Eles sabiam que aquele problema que estava acontecendo poderia tirar esse foco, e eles reforçaram: não, eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou focar nas orações. Este é o meu chamado aqui para Deus. E nós não vamos nos desviar do nosso chamado. A igreja também tem que tomar cuidado para que os problemas internos dentro dela não tirem o foco e ela deixe de pregar a palavra. Isso acontece muito. A gente tem que ter o foco na palavra. E os apóstolos mantiveram esse foco. E aí, o que eles fizeram? Não, vamos fazer o seguinte, aí eles deram uma sugestão. Vamos escolher 7 homens, né? Por que o número... E aí a primeira coisa, por que o número 7? O 7, dentro da cultura judaica, é um número da perfeição. O mundo foi criado em 7 dias. Né? Ali tem essa questão do 7. Por isso que eles escolheram 7. Né? Por conta do que significava esse número. Não é porque um 7 é um número mágico ou não. Mas eles falaram assim: não, vamos escolher 7 homens. E estes homens, eles deveriam ter algumas qualificações. Presta atenção quais eram as qualificações desse homem. Primeiro, deveriam ser homens de reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, eles tinham que ser... Todo mundo deveria conhecê-los, né, e saber: não, esses caras têm uma boa reputação. Eles não são uns tranqueiras. Pelo contrário, são pessoas 10. Esses homens deveriam ser cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Aquela igreja era uma igreja que se movia pelo Espírito. Então, para uma pessoa fazer alguma coisa, também tinha que estar cheia do Espírito Santo. E também deveriam ser pessoas sábias, dentre todos. Vocês perceberam aqui? Está aqui alguma qualificação tipo, tem que ser doutor em administração? Está aqui alguma qualificação assim, não, tem que trabalhar como contador, né, em uma empresa multinacional? Eles verificaram o currículo deles para fazer isso? Não, eles estavam olhando questões relacionadas a Deus, como que eles eram vistos dentro da comunidade, e se realmente eram pessoas devotas. Agora vamos ver como que a gente escolhe os líderes dentro da igreja. A gente escolhe com os mesmos princípios, né? Vamos escolher pessoas de boa reputação, cheias de Espírito Santo e de sabedoria. Sempre a gente faz isso? Também não. Às vezes a gente olha, não, aquela pessoa trabalha lá, vamos fazer ela
trabalhar aqui. Ah, não, tal pessoa, né, é advogado. Ah, talvez seja bom para fazer ata aqui na igreja, né? Às vezes ajuda. E a gente vai olhando para outras características que não são as características que os discípulos utilizaram aqui para escolher estes homens. E aqui traz um ensino para a igreja. Imagina só, a liderança tem que ser cheia do Espírito Santo. A liderança da igreja tem que ser sábia. A liderança da igreja tem que ter boa reputação. E aqui, esse aqui era o que eles precisavam ter. E dada a sugestão dos apóstolos, dos 12, teve a aprovação desse parecer. Então, eles fizeram uma proposta, outro tem apoio? Tem apoio. Né? Quem concorda, levanta uma das mãos. Não foi bem assim, mas foi parecido. Né? E aí, o que aconteceu? A Bíblia diz o seguinte, o parecer agradou a todos. Né? Eles tomaram aquela ação em unanimidade, mas foi uma unanimidade baseada na ação do Espírito Santo. Hoje na sala de EBD nós falamos que qual que é o modelo de igreja que mais se parece com a igreja de Jerusalém, né? com a primeira igreja. Aí nós vimos ali que é o governo da igreja democrático, porque a gente vê a igreja toda tomando a decisão. Mas tem uma diferença nesta igreja aqui. Por quê? Primeiro, você não vê aqui, você não vê uma decisão tomada com 50% mais uma pessoa. É uma decisão unânime. E por que eles tinham essa decisão unânime? Porque todos estavam cheios do Espírito. Era uma democracia? Sim, era uma democracia. Mas era uma democracia guiada pelo Espírito Santo. Porque, na realidade, o Senhor da igreja não são os membros, mas sim Jesus, através do seu Espírito. É essa democracia que nós temos que trazer para a nossa igreja. Para nós vivermos na nossa igreja, nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo em todas as nossas decisões. Na democracia mundana, ou na democracia do voto, somente, você vota, né? Se metade mais um a favor, metade menos um vota contra, sabe o que vai acontecer? Vai ter oposição na igreja. Ou seja, vai ter uma divisão dentro da igreja. E essa divisão pode ser velada ou explícita, mas vai ter um racha na igreja. Por isso que a gente busca as decisões. Por isso que aqui nessa igreja, como ela era impelida pelo Espírito Santo, ela tinha esses consensos. Na prática do nosso dia a dia, que nós somos muito mais, estamos muito aquém do que era essa igreja aqui, a gente fala assim, que se você perdeu, teve alguma questão que a gente teve alguns votos, tal, uma decisão dividida, é assim, voto perdedor é voto incorporado, né? Votamos, né? 50 pessoas votaram sim, 10 votaram não, tomamos a decisão, os 10 aceitam a decisão. Mas isso é bom, isso aqui é o que a gente tem que fazer de exercício na nossa democracia dentro da igreja. Mas o ideal era que antes de qualquer decisão, todo mundo colocasse o joelho no chão, buscasse o Senhor, desse um tempo para que Deus falasse e depois trouxesse a decisão. Pena é que muitas vezes não agimos assim. Muitas vezes somos guiados por outras coisas que não pelo Espírito Santo. Mas no caso da igreja de Jerusalém e da democracia praticada por essa igreja, nós vemos uma ação direta do Espírito. E nisso a gente vê uma diferença entre a democracia da igreja de Jerusalém e a nossa democracia. A nossa democracia ainda é baseada no voto. Na democracia deles, era uma democracia baseada na vontade do Espírito. Entenderam? Ficou claro? Isso é uma coisa bem interessante para a gente notar. E finalmente são escolhidos 7. Né? E aí, quando a gente vai analisar o nome dos 7, tem uma coisa bem interessante. Não tem nenhum Josué, né?
não tem nenhum, sei lá, nenhum Davi. O nome desses camaradas, todos eles tinham nomes gregos. Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, que não é o Corinthians, né? Esse aqui é o poderoso Timão, mas está aqui Timão. O Parnemas, Nicolau. Todos esses eram nomes gregos. Aí a gente leva assim, nossa, que coisa. Quem que estava reclamando? Os gregos. Aí na solução, quem que eles levantam? Os próprios gregos. Da parte da igreja que estava reclamando, eles tiram as pessoas para dar a solução. E essa aqui é uma sacada assim que é do Espírito, né? Porque a igreja começou a perguntar, quem que a gente vai levantar? Todos eram judeus de fala grega. Aí, como que um judeu de fala grega vai deixar de dar a contribuição para sua tia, para sua avó? Né? Não vai. Né? Com certeza ele vai cuidar como se fosse mãe. Né, daquelas viúvas. A igreja traz uma solução extremamente sábia. Se o problema era com os judeus, né, de fala hebreia, tá bom, deixa eles lá, e vocês, que são de fala grega, vão dar a solução, e levanta esses 7 homens. Olha só como que o Espírito age, traz uma solução inovadora de uma coisa assim, e o legal é que foi a igreja, né? Quem trouxe a sugestão dos nomes não foram os 12, foi a igreja. Eles começaram a discutir, quem que a gente vai levantar? Levantaram isso. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo deu uma solução assim fantástica, inovadora. E o legal é que esses homens, depois a gente vai falar mais deles lá na frente. Estevão vai ser o primeiro mártir da igreja. Filipe vai ser um grande pregador do evangelho. Vai ser um homem que vai ser responsável de pregar para um eunuco que vai levar o evangelho para a Etiópia. O Filipe vai ter filhas que vão ser profetisas, né? Vão ser bênção na igreja. Tem um monte de coisa, a gente vai falar mais deles depois. Mas o legal é que esses homens ali, né, esses 7 homens, eles foram utilizados por Deus para tratar daquele problema. E depois disso, sabe que os apóstolos receberam aqueles 7 nomes, falaram, opa, realmente esses caras são bons. E ali, eles oraram por eles e fizeram um ato simbólico de impor as mãos. Esse ato simbólico, não é mágico, estou impondo a mão, isso aqui é mágico. Não é isso não. É um símbolo, né, de transferência de autoridade. Até hoje, né, se a gente vai lá numa consagração pastoral, o que a gente faz, né, pastor Paulo? A gente ora com imposição de mãos. Na consagração diaconal também, a gente faz com imposição de mãos. A gente não tem esse negócio de jogar óleo, ungir, essas coisas, não precisa. É sempre por imposição de mãos, que é simbólico. Porque, na realidade, quem dá poder, quem faz as coisas, é sempre Deus, né? E o legal, irmãos, quando eu vejo essa questão aqui da igreja, durante meus estudos eu li uma frase do Moody, que ele falava assim, é muito melhor fazer 10 homens trabalharem do que você fazer o trabalho de 10 homens. Vamos repetir? É muito melhor. Vamos lá, voltar, vamos repetir do início de novo. É muito melhor fazer 10 homens trabalharem do que fazer o trabalho de 10 homens. Isso a gente tem que fazer na igreja, e os pastores também têm que aprender. Eu vejo muito pastor aí também ficando com estafa, e os pastores sofrem, tá? Porque isso aqui é difícil. Porque quer trabalhar, quer fazer um monte de coisa, não dá, bota a igreja para trabalhar. Ah, mas não vão fazer como eu faço, graças a Deus, né? Pode ser que faça melhor, pode ser que faça pior, mas vai fazer diferente, porque é outra pessoa fazendo. E a gente tem que aprender a delegar, né? A liderança tem que aprender a botar o resto da igreja para trabalhar, né? Chamar o irmão, vamos lá, você faz isso aqui, né? Convocar, isso é importante até para a comunhão da igreja, né? E lembrando que a igreja, isso é muito importante,
na igreja nós não somos chamados para ser servidos. Nós somos chamados para servir. Todos nós, num certo sentido, todos nós temos esse chamado que é um chamado diaconal. Diácono significa servir, né? No caso desses 7 aqui, eles seriam diáconos, porque eles seriam aqueles que serviriam a toda a igreja. E na igreja ninguém é chamado para ser servido, mas sim para servir. O próprio Jesus não foi chamado para ser servido. Marcos 10:45 diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Se nem Jesus veio para ser servido, Ele que merece toda a honra, toda a glória, toda a adoração, imagina nós. E daí eu não acreditar muito nessa questão de nós entrarmos na igreja e, vou ficar aqui de boa, não vou fazer nada. Se a gente está numa postura assim, talvez ainda... A gente tem que fazer uma reflexão profunda para ver o que está errado, porque o ideal é que a gente estivesse também servindo. Dentro dos nossos ministérios, dentro dos nossos dons, né, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas a gente deveria estar servindo, primeiramente, a Deus. E também aos nossos irmãos. Por isso a gente tem que saber delegar. Os discípulos entenderam isso. Então, a partir daquele momento, eles se dedicaram à oração e à palavra. E aí a questão da distribuição dos alimentos, ou como a gente vê escrito aqui na Bíblia, né? Que seria o servir às mesas, ficou com os 7, com os diáconos. A partir daquele momento foi instituído um novo ministério da igreja, um ministério que não existia nas sinagogas, era uma inovação da igreja, porque nas sinagogas a estrutura era diferente, era baseada no rabinato, baseado nos mestres, aqueles que ensinavam a palavra, mas agora não, a igreja faz o cuidado total, ela cuida também. Além da questão da palavra e da oração, ela também começa a cuidar ativamente das pessoas e das suas necessidades. Porque até existia cuidado dos pobres. Só para vocês saberem, na época de Jesus tinha lá o quartinho da vergonha. O que era o quartinho da vergonha? Era onde deixavam os alimentos, as pessoas iam lá e podiam pegar os alimentos que precisavam. Por que de vergonha? Para as pessoas não verem você entrando ou saindo ali das sinagogas ou do templo, tinha esse tipo de coisa já. Mas o legal é que agora a igreja vai estar cuidando de uma maneira ativa. Ela vai estar buscando, né? E a gente vê isso agora instituído na igreja. Lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 1 até o verso 13, nós vamos ver ali os 2 ministérios, os 2 oficiais da igreja. Os pastores, de um lado, e do outro, os diáconos. Ou seja, a partir daquele momento, a igreja começou a se organizar daquela maneira, com 2 ministérios. Só que tem uma coisa importante, não há diferença no ministério, no sentido que um manda e o outro obedece. Os pastores são maiores do que os diáconos. Não é isso, não. O que está acontecendo ali são ministérios diferentes. Um cuida, vou chamar assim de alimento espiritual, e o outro cuida do alimento físico. Um cuida, né, da oração, daquilo que você precisa para se aproximar de Deus. O outro cuida do que você precisa para cuidar, para viver aqui na terra. E é interessante que Paulo até chega a citar que quem vai ter mais visibilidade no final, quem que você acha que é? O pastor ou o diácono? É o diácono, porque ele cuida das pessoas. Olha que legal. Até isso. E a gente tem que resgatar essa questão diaconal, né, dos diáconos, do corpo diaconal na igreja, trabalhando junto com o ministério pastoral. E lembrando que vou falar aqui um pouquinho da minha visão, né, e o que eu entendo aqui da Bíblia. Primeiro, um pastor na igreja não está bem de acordo com a Bíblia. Na Bíblia nós sempre vemos presbíteros no plural. Então, normalmente eram mais de um
pastor. Isso é bom para a igreja, mais de um. É para tudo, né? E também eles tinham os diáconos para cuidar das necessidades. Cada um cuidando do seu ministério, mas o todo fazia o cuidado completo de cada um dos membros da igreja, né? Seja na oração, seja na palavra, seja nas necessidades físicas. E aí o que acontecia com a igreja de Jerusalém é a coisa maravilhosa. Não havia necessitados naquela igreja. Todos eles eram cuidados. Muito disso por conta do trabalho diaconal. A igreja, e aqui, quando a gente olha isso aqui como um todo, a gente volta ao problema inicial. Eles tinham um problema sério de distribuição. Mas o problema pior era a murmuração. E a igreja lida com aquele problema de uma forma madura, guiada pelo Espírito Santo, e resolve o problema. Nós, como igreja, devemos aprender a lidar com os problemas da mesma maneira. De uma maneira madura e guiados pelo Espírito Santo. E aí, sabe qual que é o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso vai estar lá no verso 7. Olha lá o que diz o verso 7. A palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Lucas também continua a descrever o que estava acontecendo ali na igreja. A igreja de Jerusalém continuava crescendo mais e mais. Se aquele problema ele veio para rachar a igreja, Deus mais uma vez, como eu falei a semana passada, né, ele pegou um limão e transformou numa limonada. E lembra, não é uma limonada qualquer. É uma limonada suíça, né? Aquelas lá feitas com leite condensado, né? Aquela branquinha, gostosa. É essa aqui. Então, o que veio para atrapalhar a igreja, fez com que a igreja crescesse mais e mais. E agora, Lucas dá um detalhe fantástico. Ele fala que agora, os sacerdotes estavam se convertendo. Ele menciona que um grande número de sacerdotes estava se convertendo. Esse é um detalhe que faz toda a diferença. Por quê? Os sacerdotes, eles cuidam do quê? Do culto no templo de Jerusalém. Se os sacerdotes estavam começando a se converter, o que a igreja estava começando a fazer? A abalar o culto lá no templo de Jerusalém. Porque os discípulos de Jesus, os cristãos, eles não sacrificavam. Eles iam no templo para orar, mas eles não sacrificavam mais. Porque já entendiam que Jesus era o sacrifício. Então eles começaram a mexer no funcionamento do templo. Estima-se, né, num dos livros que eu li para preparar a mensagem, falavam que tinha mais ou menos 18 mil sacerdotes ali em Jerusalém e nas regiões ao redor. Eles não trabalhavam o ano todo, eles trabalhavam por turnos. Lembra lá de Zacarias, pai de João Batista, que ele era levita, que tinha os seus turnos? Os sacerdotes também tinham os seus turnos, eles tinham os períodos que eles tinham que trabalhar. Mas agora, o legal é perceber que mesmo as pessoas, né, que eram responsáveis pelo culto dos judeus, agora estavam se rendendo à fé cristã. Não era mais somente a população, mas também os líderes religiosos. De uma certa forma já estavam sendo impactados. Olha que coisa maravilhosa, meus amados. Uma igreja que não perde o foco na pregação. Que consegue resolver os seus problemas de maneira eficiente, pode ser instrumento para fazer aquilo que é inacreditável. Você pensa que é fácil você ir lá converter um judeu? Né? E ainda mais um judeu que está lá envolvido ali no culto. Estava começando a acontecer, e um grande número de sacerdotes estava se entregando a vida para Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, eu quero concluir essa mensagem, essa reflexão, não tão rápida, mas essa reflexão de hoje. Em Atos 6, de 1 a 7, nós somos lembrados
da sabedoria divina que guiou a igreja primitiva através de desafios aparentemente simples, mas potencialmente divisivos. Vimos como a comunidade cristã enfrentou a murmuração e a insatisfação com sabedoria, oração e ação prática. A nomeação dos 7 diáconos não apenas solucionou o problema imediato, mas também fortaleceu a unidade e a eficiência da igreja. Falei várias vezes, né? A palavra eficiência. Eu sei que é do mundo dos negócios, assim, mas acho que isso é uma coisa legal, né? A gente lembrar que a gente tem que trabalhar de maneira correta para Deus. Que possamos, como a igreja primitiva, ou melhor, eu não gosto muito da palavra igreja primitiva, como a igreja de Jerusalém, de enfrentar nossos desafios com fé e sabedoria, sempre buscando a orientação de Deus nas nossas decisões. Que sejamos uma comunidade unida, justa e dedicada ao serviço, refletindo o amor e a graça de Cristo em todas as nossas ações. Irmãos, vamos orar para que o Senhor continue a nos guiar e a nos capacitar a sermos instrumentos de sua paz, justiça, né? Que a gente possa aplicar isso na igreja, que Ele nos dê sabedoria para liderar e lidar com os nossos conflitos, e que Ele sempre nos dê discernimento para podermos servir com humildade e amor na igreja. Amados irmãos, guarde essa palavra no seu coração e que nós possamos ser uma igreja melhor a cada dia. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Pai Santo, Pai amado, quero te agradecer, Pai, pela mensagem desta noite. Uma mensagem que nós vimos como lidar com problemas na igreja. Mas com certeza também poderíamos usar esses mesmos ensinamentos. De buscar a sabedoria de Deus. Ser cheios do Espírito para sermos guiados por Ti. Podemos usar esses mesmos conhecimentos para trabalharmos nossos problemas diários. Por exemplo, nos nossos lares. Ou até mesmo nos nossos trabalhos. Mas falando da igreja, Pai, que nós possamos crescer como igreja, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, aprender a lidar com os nossos desafios, com as coisas que inquietam os nossos corações, com os problemas que vão nascendo, Pai, do convívio cristão. Nós aqui vivemos como irmãos, mas mesmo assim temos problemas, por isso nós necessitamos de Ti, Senhor, para que nos guiando dia após dia, de solução em solução, Pai, para que nós possamos sempre ser uma igreja melhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, Pai, a sermos esses irmãos que são utilizados com sabedoria, da mesma forma que foram usados no passado, Estevão, Filipe e os demais diáconos, Pai, eles foram utilizados para resolver problemas específicos e que nós também possamos ser utilizados assim, Pai, pela sua mão poderosa. Deus, em nome do Senhor Jesus, derrama sabedoria sobre a sua igreja, que o Senhor esteja sempre nos guiando. Este é o nosso pedido e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Estamos finalizando o nosso culto de hoje e que você tenha uma semana abençoada. E guarde essa palavra, reflita durante a semana, para como que nós podemos ser uma igreja cada vez melhor. Vamos receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, sejam sobre todos nós, agora e sempre. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.